A cúpula do PSDB acusou hoje um deputado estadual licenciado do PT de ter forjado um documento para incriminar políticos tucanos do governo paulista. O PSDB declarou que não aceita o rumo das investigações sobre o chamado caso Siemens. Integrantes do partido criticaram o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, por ter recebido e repassado à Polícia Federal e não à Procuradoria-Geral da República um dossiê sobre a suposta prática de cartel em licitações dos trens e do metrô em São Paulo e no Distrito Federal. O ministro afirmou que agiu de forma correta. O presidente do PSDB, senador Aécio Neves, criticou o ministro da Justiça no episódio da denúncia envolvendo 3 governos do PSDB em São Paulo. Na nossa avaliação, a forma sodada com que agiu o ministro da Justiça e a sua omissão em determinados momentos desse episódio tiram dele, na nossa avaliação, as condições de conduzir essas investigações. Além de defender a demissão do ministro, o PSDB vai entrar com uma representação na Comissão de Ética Pública contra José Eduardo Cardoso e quer convocá-lo para prestar esclarecimentos na Câmara e no Senado. Entre os documentos apresentados pela direção do PSDB e que constam do inquérito da Polícia Federal sobre o suposto cartel, está a cópia de uma carta anônima em inglês datada de junho de 2008 e sua tradução para o português. Os documentos têm carimbos do Departamento da Polícia Federal de São Paulo. A carta é endereçada à direção da Siemens na Alemanha e denuncia práticas ilegais da própria Siemens no Brasil. Em vários trechos, a tradução para o português não bate com o texto original em inglês. Logo na abertura, lê-se em inglês que autoridades brasileiras estão investigando o envolvimento de pagamento de propina a funcionários de governo. Na versão para o português, este trecho vira: durante muitos anos, a Siemens vem subornando políticos, na sua maioria do PSDB e diretores da CPTM, Metrô de São Paulo e Metrô de Brasília. Num outro trecho em inglês, ao se referir novamente às fraudes, a carta diz: cada parte tinha a sua própria maneira de pagar comissões a funcionários do governo. Em português, a tradução ficou assim: cada empresa tinha a sua própria forma de pagar a propina ao pessoal do PSDB e à diretoria da CPTM. Para o PSDB, a tradução foi feita pelo deputado licenciado Simão Pedro, do PT de São Paulo, hoje secretário de Serviços da Prefeitura paulistana. Isso é um crime. Isso está dentro. Não está no original. O original está aqui, dentro do dossiê. Esse aqui é a cópia com tradução padrão Simão Pedro. Simão Pedro diz que repassou o material ao Ministério da Justiça e negou que tenha feito a tradução. Na semana passada, o jornal O Estado de São Paulo revelou que uma outra carta, esta escrita em abril deste ano pelo ex-executivo da Siemens, Everton Reinhammer, foi anexada ao inquérito da Polícia Federal, em que diz que existiu um forte esquema de corrupção no Estado de São Paulo durante os governos Covas, Alckmin e Serra. Em nota, Everton diz que a carta é anônima e que a investigação corre em sigilo. A advogada de Reinhammer diz que não pode negar ou confirmar que ele é o autor desta carta, mas 5 fontes de órgãos públicos diferentes, ouvidas pelo Jornal Nacional, garantem que a carta-denúncia é dele. Nesta carta de 2013, Reinhammer afirma que em 2008 enviou uma carta à direção da Siemens na Alemanha, denunciando as práticas ilegais da filial brasileira. À tarde, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, deu entrevista para responder às acusações dos tucanos. Ele confirmou que os documentos em inglês e em português fazem parte do material que recebeu e repassou à Polícia Federal. José Eduardo Cardoso contou que no começo de maio, o deputado licenciado Simão Pedro foi à casa dele em São Paulo e entregou as cartas que tinha recebido, sem dizer quem tinha lhe repassado os documentos. Segundo o ministro, quando ele viu os nomes citados nas cartas, decidiu entregar à Polícia Federal para que a PF analisasse se valeria a pena ou não incluir no inquérito. Não importa quem seja, o ministro da Justiça tem o dever de solicitar a investigação, a análise, nem a investigação no caso, a análise da procedência para que a polícia delibere o que fazer com o material. O ministro da Justiça que não o fizer, a meu ver, prevarica. O ministro disse que não analisou os acréscimos de referências a políticos tucanos na tradução da primeira carta do funcionário da Siemens à empresa em 2008. O diretor-geral da Polícia Federal disse que a PF não fez a tradução dos documentos que recebeu e que ainda investiga a veracidade deles. O diretor afirmou ainda que a investigação corre sob sigilo e que não há pessoas com foro privilegiado entre os suspeitos. Nós vamos praticar diligências para ver se existe
dentro de um inquérito já existente, e neste inquérito, se algum personagem de foro privilegiado ou surgir indícios de envolvimento, esse inquérito sim será remetido para o tribunal respectivo. Ponto. No momento, nós não temos nessa investigação nenhum personagem de foro privilegiado sendo investigado ou sequer indícios de seus envolvimentos.